Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está sendo publicada na quarta-feira, dia 8 de novembro. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Cinema. Em homenagem a essa data, nós vamos comentar sobre aquele que foi considerado o evento cinematográfico do ano, a estreia no mesmo dia dos filmes Barbie e Oppenheimer, que ocorreu no dia 20 de julho desse ano. Convém acrescentar que nós aqui do canal finalizamos as aulas com uma certa antecedência. Assim sendo, não sabemos se no dia em que essa aula for publicada ainda estarão em cartaz qualquer um desses dois filmes. Mas para quem não sabe, e até para quem sabe mas não lembra, o dia da estreia foi marcado com um casamento cinematográfico de opostos, como nós podemos chamar. A temática de cada um dos filmes é completamente diferente uma da outra. Entretanto, muitos cinéfilos, tanto aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos, inventaram o termo Barbieheimer, uma espécie de junção entre os dois filmes. Muitas pessoas compraram ingressos para assistir aos dois filmes no mesmo dia. Isso sem falar de salas de cinema que criaram promoções para pessoas como essas que queriam assistir aos dois filmes. Bem, para quem não sabe, Barbie é sobre uma aventura da boneca lançada pela empresa americana Mattel, que vivia num mundo cor-de-rosa, cheio de diversidade. Todas as habitantes desse mundo se chamavam Barbie, mas a diversidade entre elas é a grande característica. Elas têm diversas profissões, diversas ocupações, diversos tons de cabelo, diversas cores de pele, e para variar, ainda existia nesse mundo uma Barbie deficiente física. Desse mundo, todas as mulheres se chamam Barbie e todos os homens se chamam Ken. Só que a diversidade que esse mundo apresentava não envolvia os dois protagonistas. E o grande clímax do filme ocorre no momento em que a Barbie protagonista entra numa crise pessoal e vai querer viajar para o mundo real, chamando essa aventura de morte. Daí os dois protagonistas viajam para o mundo real e descobrem se tratar de um mundo marcado pelo patriarcalismo e pela diferença de gênero. Bem, já falei demais sobre esse filme, então vou parar por aqui, porque no fim das contas, muitos de vocês ainda não viram o filme. Agora vou falar sobre Oppenheimer, a cinebiografia do cientista Julius Robert Oppenheimer, considerado o pai da bomba atômica. Trata-se de um filme com 3 horas de duração que fragmenta a vida do referido físico em vários momentos, começando pela juventude, quando adquiriu a reputação de gênio da física, passando pelo momento em que participa do projeto que criou a bomba atômica. E chega um momento após a explosão de 2 bombas atômicas sobre o Japão, quando aí o cientista começa a se arrepender pela invenção. O resto, quem quiser saber, sugerimos que assista ao filme. Vamos fazer nessa aula uma análise de resenhas críticas publicadas pelos jornais O Globo e Folha de São Paulo. Um total de 5 resenhas, que quem quiser pode ler previamente através do material didático que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. No fim das contas, nós estamos disponibilizando esse material didático, mas nem é necessária uma leitura prévia. O que vocês podem fazer também é ler as resenhas depois de assistirem a aula para terem uma visão mais abrangente. Vamos entender. Segue um quadro. Vamos começar analisando as 3 resenhas
sobre o filme Barbie, começando pela primeira, escrita pela jornalista Lúcia Monteiro, da Folha de São Paulo. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Como podemos ver, de 1 a 5, essa jornalista deu a nota 4 para o filme. E esse parágrafo que vocês estão vendo, de certa forma, resume a resenha. Reparem que esse parágrafo, que é o penúltimo da resenha, menciona as ressalvas feitas pela própria resenha. Quem ler a resenha vai notar que essas ressalvas são ao todo 3. Primeiro, que a boneca, em alguns momentos, encarna justamente aquilo que critica, o patriarcalismo e o capitalismo. Bem, quem quiser saber como isso acontece, é claro que tem que assistir ao filme. Depois, os clichês seguidos pelo filme. E ainda os estereótipos seguidos pelos protagonistas. Bem, essas foram as 3 ressalvas feitas pela resenha. Mas agora vamos voltar ao parágrafo que nós apresentamos como resumo. A resenha aponta como pontos favoráveis, primeiro, o envolvimento que o filme provoca no espectador. Depois, a diversão no sentido de fazer rir e a comoção que o filme promove, a inteligência dos diálogos, o bom roteiro e a boa atuação do elenco. Quem consultar o acervo digital do jornal notará que essa jornalista gostou do filme. O mesmo não se podendo dizer da outra jornalista, Bárbara Blum, que afirmou não ter gostado do filme, atribuindo a nota 3. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Esse estereótipo impossível de feminilidade representado por Barbie, embora não esteja explícito na resenha, tem a ver com uma das muitas alfinetadas que a boneca recebeu desde que foi lançada. Os médicos, de uma forma geral, garantem que se uma pessoa fosse magérrima como é Barbie, os órgãos não caberiam na cintura. Esse é o parágrafo que, de certa forma, resume a resenha. Mas vejam esse outro. Reparem que é justamente uma personagem do filme que coloca a boneca como símbolo do fascismo e do consumismo. É claro que quem assiste ao filme pode ou não concordar com essa ideia, mas o fato é que a jornalista que escreveu essa resenha assistiu e concorda. Bem, no fim das contas, quem ler a resenha vai notar que, no fim das contas, ela também reconhece alguns aspectos favoráveis do filme, como o visual, que inclui as nuances cor-de-rosa e a casa da Barbie protagonista, além do humor que provoca gargalhadas, usado para fazer críticas mordazes tanto à marca quanto à própria boneca. A resenha ainda acrescenta que o filme tem visivelmente uma intenção marqueteira. Antes de passarmos para a próxima resenha, vamos fazer uma pequena comparação entre essas duas que nós já analisamos. Reparem os trechos que nós estamos destacando em vermelho de cada resenha. Uma resenha fala que os diálogos apresentados pelo filme são, pelo menos em predominância, inteligentes. Já a outra resenha fala em diálogos literais, o que nos leva a imaginar que esses diálogos são cheios de frases feitas. Podemos até imaginar que o fato de um diálogo ser literal não o impede de ser inteligente. Mas é claro que isso marca um ponto de discordância entre as duas resenhas, porque uma diz que os diálogos são pontos favoráveis, enquanto que a outra diz que os diálogos são pontos desfavoráveis. E a outra resenha que nós vamos analisar ainda faz um outro juízo de valor sobre esses diálogos. Vamos chegar lá. Sobre essa terceira resenha, o parágrafo que resume é esse que estamos mostrando agora. Ou melhor, esse parágrafo não propriamente resume a resenha, mas sim menciona o principal motivo da baixa cotação.
Barbie não conseguiu descobrir quem ela realmente é. Por isso, a resenha deu baixa cotação, apesar do elogio ao roteiro, ou seja, uma ideia que se encaixa com as outras duas resenhas que nós analisamos. De todos os pontos desfavoráveis apontados pela resenha, esse é o ponto principal. Mas outro ponto desfavorável apontado é, por exemplo, aquilo que eu já disse anteriormente, que a perfeição da Barbie é inatingível. Essa resenha ainda diz que os personagens, diálogos e enredos soam inocentes, ou seja, os mesmos diálogos apresentados como inteligentes e literais por outras resenhas, aqui são chamados de inocentes. Agora vamos analisar as resenhas críticas do filme Oppenheimer. Sobre a primeira resenha, o parágrafo que de alguma maneira resume essa resenha é esse que vocês estão vendo agora. Quem quiser pode dar uma pausa para ver que o ponto apontado como desfavorável é o fato de haver esquecido a grande questão de atualidade abordada pelo filme, que é o perigo de uma guerra nuclear. Quem ler essa resenha crítica vai ver que ela também considera desfavorável a grande duração do filme, 3 horas. Mas para o autor dessa resenha, pelo menos o principal é isso que nós estamos destacando. A resenha também reconhece alguns aspectos positivos do filme, como a fragmentação da narrativa em momentos marcantes, como o encontro entre Oppenheimer e Einstein, a falsa ideia do inventor de que a bomba daria fim às guerras, o posterior sofrimento devido às explosões sobre o Japão e até o surgimento de personagens antagonistas. Mas é depois de reconhecer tudo isso que aparece esse parágrafo que nós estamos mostrando. Parágrafo esse que justifica a baixa cotação. No fim das contas, o principal argumento usado pelo crítico André Miranda, que justifica a alta cotação, é esse que nós estamos mostrando agora, nesse parágrafo, a reflexão sobre o sentido da guerra. Bem, o próprio jornal O Globo reconheceu que esses dois filmes, Barbie e Oppenheimer, foram sucessos de crítica. Ou seja, a baixa cotação que o próprio crítico do jornal deu a Barbie é, pelo menos de acordo com o próprio jornal, uma exceção em meio a tantas críticas favoráveis. No fim das contas, é natural que muitos de vocês que estão assistindo a essa videoaula tenham ouvido de amigos ou pessoas próximas tanto críticas favoráveis quanto desfavoráveis. De qualquer maneira, o fato é que a estreia dupla desses filmes foi considerado o evento cinematográfico do ano. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage
para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem a nossa próxima aula.